nosso quarto colóquio do segundo semestre de 2018, da professora Tatiana, a quem o Carlile vai apresentar. Eu queria só, em nome da diretoria, agradecer a presença de vocês aqui e dizer que, puxa, esses colóquios foram criados pelo Carlile em 2016, né, Carlile? Fim de 2015, começo de 2016, e começaram a ser apresentados com essa palestra do Marcelo Viana no dia 17 de março de 2016, e de lá para cá foram 3 anos de palestras da mais alta qualidade, ministradas por professores renomados aí do Brasil inteiro. Uma experiência ímpar que a gente teve aqui com esse tipo de palestra, e a gente gostaria de sugerir ao Paulo, né, como futuro diretor, que esse tipo de encontro seja mantido. É um encontro em que a gente trata de assuntos de estatística, matemática aplicada, matemática pura, coisas ligadas à computação, a outras áreas, a engenharia. É uma chance muito interessante de discutirmos assuntos variados, de conhecermos trabalhos importantes que estão sendo feitos em outras áreas que não aquela na qual a gente trabalha. É sempre importante manter esse contato com pessoas de fora, particularmente essas pessoas que vêm para o colóquio, que são pessoas que têm um destaque no cenário brasileiro da matemática, ou da estatística, ou de outra área. E eu gostaria de agradecer também ao Carlile, que foi o idealizador do colóquio, né, Carlile? E que se encarregou dessa tarefa de promover mesmo. Eu fiquei mais assinando os pagamentos, né? E o Carlile ficou com toda a parte trabalhosa do colóquio, que é entrar em contato, escolher um grupo de pessoas, entrar em contato com todo mundo, receber os visitantes. O trabalho pesado ficou todo com o Carlile, então não posso deixar de agradecer ao Carlile. Vamos ter mais um colóquio no final desse semestre, mas haverá uma troca da diretoria do IMEC na próxima segunda, né? Então, aproveito para dar os parabéns para o professor Paulo Rufino, que está aqui, é claro, e pedir que, se for possível, que essa experiência seja perpetuada aqui no IMEC. Muito bem, Carlile, vou... Não só vai perpetuada, como já estão convidados para os colóquios do Muito bem. Ele falou, e está gravado, hein? Está gravado. Parabéns pela iniciativa de vocês. Muito bem, vou passar a palavra para o Carlile e vou ficar aqui pilotando só a parte visual. Bom, pessoal, como eu já disse algumas vezes, eu não sou tão bom de improviso como o Chico, então eu sempre trago minha colinha, tá bom? É só como se fosse uma prestação de contas, um balanço aí desses 3 anos, né? Então, vamos lá. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, a professora Tatiana Roque, da UFRJ, queremos ressaltar que o colóquio de hoje é ainda mais especial, pois completamos 3 anos de existência. É por isso que Chico e eu resolvemos manter a elegância, seguindo o padrão de nossas 4 palestras de inauguração. Também estamos muito contentes em poder passar o bastão para a próxima diretoria, entregando uma criança que venceu as estatísticas da mortalidade infantil para eventos desse porte no nosso país. No dia 17 de março de 2016, iniciamos o colóquio do IMEC com a palestra intitulada Panorama da Matemática do Brasil, proferida pelo diretor do INPE, professor Marcelo Viana, seguida por outras 3, dadas por destacados nomes de nosso próprio instituto, Mário Martins, Luiz São Martin e Sergei Popov. Começamos com 2 palestras por mês, mas logo percebemos que o ponto de equilíbrio seria uma a cada mês, o que vem acontecendo sem interrupção, sempre às quintas até o dia de hoje. Como dito no primeiro dia do colóquio, trata-se de um dia especial, pois é o único momento onde podemos reunir toda a comunidade do IMEC de uma maneira descontraída, colegas dos 3 departamentos, alunos de nossas 4 graduações e de nossos 5 programas de pós-graduação. No Brasil, desconheço a existência de algo parecido que tenha durado tanto tempo. O próprio Marcelo Viana disse que tentou fazer o mesmo no IMPA, mas não durou muito tempo. Contando com a de hoje e a próxima, contabilizamos 28 palestras, envolvendo 13 instituições, sendo uma da França e outra dos Estados Unidos. São elas em ordem alfabética: FAPESP, IMPA, INSPER, LNCC, PUC-Rio, UFC, UFMG, UFPE, UFRJ, UFSC e USP.
Gostaria de agradecer a direção do IMEC por todo o suporte logístico e financeiro, principalmente com o Coffee Break. Eu posso dizer, o Chico, agora já posso sair, né? É pão duro pra caramba. Mas com o Coffee Break do colóquio, ele até abria essa mão presa aí, né? Agradecendo também aos nossos setores de finanças, de eventos e a ALA, bem como a Secretaria de Departamentos, além do projeto CEPID-CMI, também pela ajuda financeira. Desejamos todo sucesso para a continuidade desse evento, lembrando que a renovação é fundamental para a implementação de novas ideias. Vida longa ao colóquio do IMEC. Muito bem, agora a apresentação da nossa convidada, né? Da professora Tatiana Roque, tem graduação em Matemática pela UFRJ em 91, mestrado em Matemática Aplicada também pela UFRJ em 94 e doutorado na área de História das Ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2001, com doutorado de sanduíche durante os anos de 98 e 99 na equipe do CNRS. Atualmente é professora associada do Instituto de Matemática da UFRJ e membro dos arquivos Poincaré da Universidade de Nancy. Foi jovem cientista do estado do nosso estado na FAPERJ e tem experiência na área de História e da Ciência e da Matemática. Seu livro História da Matemática, uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas, de 2012, foi um dos vencedores do Prêmio Jabuti, em 2013. Professora Tatiana, com você. Esse aqui, né? Interagindo melhor com a... Bom, gente, primeiro queria agradecer muito, né, o convite, é um prazer estar aqui e estar aqui em um instituto de matemática, né, no IMEC, Matemática, Estatística e Ciência da Computação, né? Computação científica. E computação científica, que é tão prestigioso, e falando de História da Matemática, né, porque para a nossa comunidade de História da Matemática é muito importante esse reconhecimento. A área de História da Matemática no Brasil ainda é muito nova, né? Ela ainda está se organizando e é muito necessário para a gente que a matemática, a área de matemática reconheça a História da Matemática como algo importante para a matemática. Então, eu também fiquei muito contente de ter sido uma das palestrantes convidadas do ICM esse ano, na área de História da Matemática, na sessão de História da Matemática, mas com esse reconhecimento da comunidade de matemática, né? Então, queria dizer que isso é um prazer ainda redobrado por esse motivo, porque a nossa área ela precisa se organizar, se fortalecer, e ela precisa se fortalecer em um contato muito próximo com a área de matemática, né? É um pouco que eu tenho tentado construir nessa área de História. Bom, então, aqui eu vou falar de uma pesquisa que, na verdade, não é a pesquisa que eu tenho feito mais recentemente. Essa que eu falei no ICM é sobre a história da matemática brasileira em meados do século XX, né? Então, com o surgimento do INPA e a relação com o CBPF, com o surgimento do CNPq, a Universidade do Brasil. Então, essa é uma pesquisa mais recente que eu venho fazendo. Aqui eu vou falar de uma pesquisa que eu fiz antes dessa, né, que já é mais consolidada, assim, essa outra ainda está em andamento. Essa aqui é uma pesquisa mais consolidada, que eu fiz em colaboração com essas equipes na França, né, com as quais eu tenho muito contato, justamente porque no Brasil a área de História da Matemática ainda é muito incipiente, então eu fazia essas pesquisas nos Archives Poincaré, né, que é um laboratório de pesquisa de História da Ciência na Universidade de Nancy. Então, a questão inicial dessa pesquisa era saber qual é a originalidade de Poincaré na mecânica celeste do seu tempo. Né? Normalmente, quando a gente fala da originalidade do Poincaré, a gente diz que o Poincaré é o fundador da teoria dos sistemas dinâmicos, né? Eu aprendi assim, eu fiz cursos de sistemas dinâmicos no INPA, no início do meu doutorado, então a gente sempre começa com essa história geral dos sistemas dinâmicos, e o Poincaré é o fundador da teoria dos sistemas dinâmicos. Então ele teria sido o primeiro a empregar um ponto de vista qualitativo sobre as soluções das equações diferenciais. Mas qualitativo normalmente é associado a topológico. Então, quando a gente diz qualitativo, quer dizer que a gente quer estudar o comportamento das trajetórias, que são soluções de uma equação diferencial, de um sistema de equações diferenciais, não do ponto de vista geométrico ou analítico, e sim do ponto de vista topológico. Agora, dizer isso agora é fácil, porque agora existe uma disciplina chamada topologia, que a gente conhece mais ou menos qual é o seu objetivo.
Só que essa disciplina não existia na época. Aliás, o próprio desafio de encontrar métodos para estudar soluções de equações diferenciais que eram muito difíceis de resolver do ponto de vista analítico, levou o Poincaré a propor o seu artigo sobre análise sitos, que já coloca alguns princípios da topologia muito antes, não só de ser chamado de topologia, mas da topologia existir como área. Então, dizer que qualitativo quer dizer topológico e que isso caracteriza a novidade do ponto de vista do Poincaré é anacrônico. E se tem uma coisa que os historiadores detestam, é anacronismo. Então, a gente precisa caracterizar a originalidade nos termos da sua época. Então, esse é o primeiro grande desafio. A gente não quer caracterizar a inovação do Poincaré no tratamento das equações diferenciais nos nossos termos, e sim nos termos da sua época. Então, esse é o primeiro desafio do historiador. Como fazer isso? Esse aí é o artigo que eu falei, que ele coloca os princípios dessa visão topológica, que é de 95, quando os artigos em que ele trata das soluções das equações diferenciais em si mesmas, sem recorrer à solução analítica, foi publicado em 4 partes, em 81, 82, 85 e 86, ou seja, muito antes do artigo da análise sitos. Então, por isso seria anacrônico. Bom, normalmente esse aspecto inovador atribuído à abordagem do Poincaré, ele tem sido considerado na base de uma evolução mais ou menos linear, que é dividida em 3 diferentes estágios, grosso modo. Então, o primeiro seria o legado dos trabalhos do Birkhoff nos Estados Unidos, mais ou menos nos anos 20. Então, o primeiro a receber, existe também essa questão da recepção dos trabalhos do Poincaré, teria sido o Birkhoff nos Estados Unidos nos anos 20, depois uma retomada pela escola soviética de Andronov, Potriagin, etc., nos anos 30, em que esse ponto de vista ele foi aplicado à solução de sistemas de oscilações, o estudo das oscilações, e depois o Lefschetz, em Princeton, a partir da Segunda Guerra, traduziu esses trabalhos dos soviéticos e foi a partir dali que a teoria dos sistemas dinâmicos, como a gente conhece hoje, se formou, onde estudou Peixoto, onde estudaram outras pessoas que são ligadas a essa história dos sistemas dinâmicos nos Estados Unidos nessa época, que teve um grande impulso por causa dos esforços de guerra americanos, então com muito incentivo e etc. E depois Ismail, etc. Bom, então, existem várias interpretações para essa descontinuidade, porque é uma história bastante descontínua, Primeiro, porque demorou tanto tempo para os trabalhos do Poincaré serem reconhecidos como algo importante na teoria das equações diferenciais. Claro que eles já eram conhecidos em outras áreas, mas na solução das equações diferenciais, essas que a gente chama qualitativas, demorou um tempo. Então, a primeira questão é saber por que demorou, por que tem esse primeiro gap, e depois, por que demorou mais ainda para isso ser reconhecido de volta no Ocidente, ao passo que era na União Soviética que essa teoria estava sendo utilizada na matemática aplicada. Então, tem várias explicações sobre isso. Uma é a importância da mecânica quântica em detrimento dos problemas usuais da mecânica e da mecânica celeste em particular. E outro é o papel das abordagens formalistas, tanto na virada do século XIX, para esse primeiro gap aqui, e, em segundo lugar, no início do século XX, com o ponto de vista Bourbaki, que teria dominado, de certa forma, a matemática, deixando esses problemas aplicados em segundo plano. Bom, mas isso aqui é uma história muito longa, e, na verdade, eu me dediquei... É uma história muito longa, que já foi analisada por alguns historiadores da matemática, que mostram que inclusive isso que foi chamado, num certo período de caos, de uma maneira, de teoria do caos, de uma maneira um pouco midiática, digamos assim, ela era a visão só de uma parte da história, que era a parte mais da física, do que a parte da matemática, que continuava chamando a teoria de sistemas dinâmicos. Então, essa história longa, já foi abordada por alguns historiadores, mas o meu objetivo é um pouco mais específico. Eu queria dar uma ideia da complexidade do problema, da recepção dos trabalhos do Poincaré, depois entender o que significa qualitativo do ponto de vista dos próprios atores, sem ser com a nossa definição, e finalmente mostrar como surgiu essa noção de sistema dinâmico
e a questão subjacente da necessidade de dar um novo sentido à palavra solução. Então, o sistema dinâmico surge quando a gente atribui um novo sentido à palavra solução ao falar de solução das equações diferenciais. Bom, então a primeira parte, que é a recepção, né, esse gap, que eu falei que é um pouco estranho, né, aos olhos do historiador, que é porque os trabalhos do Poincaré, que começaram a ser feitos nos anos 80, né, 1881, só tiveram uma primeira etapa de recepção, de reconhecimento, de ter incorporado esses trabalhos nas suas pesquisas com o Birkhoff nos anos 20, nos Estados Unidos, né, do outro lado do Atlântico. Então, isso aqui era uma questão para mim. Então, a primeira coisa que eu fui abordar foi justamente esse gap. E o que eu achei foi isso aqui. Ou seja, isso é que eu vou mostrar para vocês. Né, que, na verdade, isso que na história retrospectiva, algo anacrônica que a gente faz, é uma linha que liga diretamente Poincaré a Birkhoff, na verdade, é uma rede muito complexa que envolve muitos astrônomos franceses, dinamarqueses, suecos, ingleses, e que isso chegou nos Estados Unidos através de astrônomos também americanos, e daí os trabalhos chegaram ao Birkhoff. Né? Então, essa é justamente a minha questão, como que eu tracei essa rede. Né? Vou mostrar para vocês em mais detalhes. Bom, então esse primeiro trabalho que eu falei, né, que é de 81, 82, 85, 86. Bom, e nesse trabalho o Poincaré diz que uma solução das equações diferenciais ela é legítima por dois motivos. Uma solução não, desculpe. O estudo que ele vai fazer da solução, que é o estudo das curvas que são definidas por uma equação diferencial em si mesmas, sem recorrer à solução analítica, é importante por dois motivos. Primeiro, pela utilidade na procura das soluções usuais. Então, você pode utilizar esse aspecto das curvas que ele vai estudar para encontrar soluções analíticas. Mas segundo, porque elas têm utilidade em si mesmas. E para dizer que elas têm utilidade em si mesmas, aqui ele faz uma analogia. Eu vou passar um pouco rápido aqui, porque acho que não vai dar tempo de entrar em todos esses detalhes. Mas aqui é porque que as soluções, as informações qualitativas que ele vai achar são importantes para achar as soluções usuais, que são soluções analíticas. Ele faz uma analogia com a solução de equações. Mas, em segundo lugar, que é a parte que me interessa mais, que ele admite que as informações qualitativas são importantes porque elas podem fornecer informações diretas para os problemas da mecânica celeste, em particular para o problema da estabilidade do sistema solar. Bom, então, né, aqui a gente tem os elementos das órbitas dos planetas e o que a gente quer saber é se existem intervalos nos quais esses elementos ficam confinados, né, o problema da estabilidade do sistema solar equivale a saber se existem intervalos nos quais os elementos das órbitas dos planetas ficam confinados, se a gente pode estabelecer isso de algum modo, e o Poincaré vai dizer que eu posso estabelecer isso usando as informações qualitativas, porque eu posso determinar regiões do espaço de fases, né, do que a gente chama hoje de espaço de fases, dentro das quais, se as órbitas entram, elas não saem mais. Então, estabelecer essas regiões de certa forma, equivale a encontrar esses limites dentro dos quais os elementos das órbitas dos planetas ficam confinados e não escapam, portanto, demonstrando a estabilidade. Então, essa vai ser a abordagem que o Poincaré vai desenvolver. Bom, e só que esse problema é um problema dificílimo na época, né? Primeiro porque as órbitas dos planetas, os elementos das órbitas dos planetas já são muitos, né? Já variam por equações diferenciais dificílimas, então existem muitas maneiras de tentar simplificar o problema, né? Uma dessas abordagens, que era muito comum na mesma época do Poincaré, né, aqui nos anos, exatamente quando o Poincaré estava publicando os seus artigos, é o método das órbitas intermediárias desse astrônomo sueco, Hugo Gilden. E o que o Gilden tenta fazer é, dada a dificuldade do problema geral, ele vai estudar um caso particular, ele vai dizer que ele pega uma órbita intermediária, ou seja, uma dessas órbitas, né, ele pega, por exemplo, no sistema dos três corpos, ele pega uma órbita particular e vai estudar a variação dos elementos das órbitas na vizinhança dessa órbita intermediária, tentando verificar a convergência em um intervalo de tempo infinito, seguindo a sugestão do Weierstrass, segundo ele próprio. Uma novidade da abordagem do Gilden é que isso já era feito
pelos analistas do século XVIII, como Lagrange, Laplace, etc., só que eles aproximavam as órbitas dos planetas a partir de uma primeira aproximação que era uma solução do problema dos dois corpos, que era uma solução do problema de Kepler. Então você tem a Terra, a Lua e o Sol, e você faz primeiro a órbita, supondo só dois corpos, como se o terceiro corpo tivesse massa zero, e depois você adiciona uma perturbação dada a presença do terceiro corpo. O que ele vai fazer aqui é melhor do que isso. É uma aproximação bem melhor, porque a primeira órbita, isso que ele chama de órbita intermediária, já é uma solução particular do problema dos três corpos. Então, esse que é o método do Gilden, mas ele tem dificuldades analíticas gigantes, então ele vai desenvolver expressões como essa para cada elemento que define a órbita intermediária. Isso aqui é um elemento só, então aqui é essa quantidade é da mesma ordem da excentricidade que determina a projeção da órbita desse corpo, no plano dos outros dois corpos. Então essa equação vai ser integrada pelo método das aproximações sucessivas. Então primeiro ele encontra uma primeira solução integrando essa solução por funções elípticas, só para estou passando rápido, mas para dar uma ideia da complicação analítica que gera esse problema. E depois, os próximos passos, ele continua realizando esse mesmo processo iterativamente por aproximações sucessivas, descrevendo novos sistemas e encontrando por funções elípticas as soluções, até que ele consegue escrever um desses elementos como uma série puramente geométrica, trigonométrica, que seria essa aqui, e como essa série é puramente trigonométrica, ela é periódica, então o elemento fica confinado entre limites determinados, provando a estabilidade. Bom, isso é feito por aproximações sucessivas para cada elemento da órbita e com muitas aproximações. Então, um texto desses, do Gilden, ele tem páginas e páginas, mais ou menos umas 20 páginas de fórmulas desse tipo aqui, uma atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. Os artigos são assim. E o Gilden era muito reconhecido nessa época como uma das pessoas que estava abordando o problema dos três corpos e da estabilidade do sistema solar de um modo rigoroso, porque ele usava métodos que tinham sido sugeridos por matemáticos muito reconhecidos na época, como Weierstrass, de um lado, e do outro lado, Charles Hermite, que foi quem propôs a solução desse tipo de equação diferencial por funções elípticas. Então, como ele empregava métodos sugeridos por esses matemáticos, ele era visto como alguém que estava tratando o problema de uma maneira rigorosa. Só que o Poincaré tentou mostrar, aí já um pouquinho mais tarde, já no trabalho do Poincaré, especificamente sobre a estabilidade do sistema solar, que as séries do Gilden não são uniformemente convergentes, portanto, aquilo que ele achava que ele tinha demonstrado da estabilidade não era rigoroso. E o Poincaré vai, então, pegar um outro método completamente diferente, que é um método desenvolvido inicialmente pelo astrônomo americano George William Hill, que ele publicou 2 artigos em 77 e 78, fornecendo um novo tratamento para a teoria da Lua. E aqui tem uma coisa interessante, que é o seguinte, todo mundo na Europa estava discutindo os métodos do Gilden, e o Poincaré estava lá metido naquele meio, ele era próximo de muita gente da mecânica celeste, usando métodos próximos dos métodos do Gilden para resolver um problema desse tipo. Isso já era 89, por aí, quando o Poincaré começou a trabalhar sobre o problema dos três corpos com o prêmio, com o anúncio do prêmio do rei da Suécia. Ele começa a trabalhar sobre esse problema e ele tira da cartola esse artigo do Hill, que tinha sido publicado muito antes, em 77. Quer dizer, para o historiador isso já liga um alerta, da onde ele tirou esse artigo, como ele soube disso. Porque o Hill, ele próprio, já não trabalhava mais nesse problema. Nessa época, o Hill não trabalhava mais sobre o problema da Lua, ele estava trabalhando sobre o problema das órbitas de Saturno, também envolvido em contas e contas e contas e aproximações, que ele tinha sido incumbido a trabalhar sobre esse problema pelo Newcomb no observatório nos Estados Unidos, e ele estava em um outro problema completamente diferente, já não tratava mais do problema da Lua. Então, esses artigos estavam totalmente esquecidos. E o Poincaré foi lá e tirou de algum lugar, ele tirou esse artigo. Bom, e o Poincaré diz que o que esses artigos ajudaram no tratamento que ele próprio desenvolveu foi por 2 motivos. Primeiro, porque ele tinha necessidade de novos métodos para a prática da astronomia mesmo, para desenvolver as órbitas.
mas também porque ele precisava de um novo quadro teórico para discutir a legitimidade dessas práticas, já que as séries tinham sido provadas não serem uniformemente convergentes, as séries do Gilden. Então ele precisava legitimar essas práticas de um modo novo. Bom, e aqui é um trecho interessante dos novos métodos da mecânica celeste, que é justamente desse período aí, né, de 89, que o Poincaré vai dizer, então, que ele precisa também encontrar uma órbita intermediária, ou seja, ele precisa partir de uma solução que seja uma solução periódica para estudar a variação dos elementos na vizinhança dessa solução. Né? Então, ele fala da órbita intermediária, só que ele diz o seguinte, pode ser uma vantagem, já que é muito difícil penetrar nessa complexidade absurda das órbitas, né, das trajetórias definidas pelas equações do sistema solar, são muito complexas, você precisa de uma brecha, o Poincaré diz isso, eu preciso de uma brecha, essa brecha é a solução periódica, ou seja, uma órbita intermediária, então ele diz, pode ser uma vantagem tomar a solução periódica como primeira aproximação, como órbita intermediária, para empregar a linguagem de Gilden. Mas é interessante porque ele diz para empregar a linguagem de Gilden, e ele só emprega realmente a linguagem de Gilden. Ele não usa nada dos métodos de Gilden, ele usa os métodos do Hill. Então é interessante porque ele faz essa torção. Ele usa algo que estava totalmente na moda na época, que é a linguagem do Gilden, das órbitas intermediárias, mas ele vai dizer o que eu vou tomar como órbita intermediária e como método de aproximação da órbita intermediária não é o que o Gilden fez, e sim o que o Hill fez. E nesse livro, o Poincaré usa o tempo todo os métodos do Hill. Bom, então, os métodos do Hill. Primeiro que ele usa coordenadas retangulares, girando em torno desse eixo Z, e parte de uma solução verdadeira, de um caso simplificado do problema dos três corpos. E se M é a razão entre o período da Lua e da Terra, e R é a distância da Lua à Terra, ele escreve essas equações diferenciais. Bom, e aí tem dois resultados importantes no trabalho do Hill que vão ser fundamentais para o Poincaré. Um é que o movimento deve ocorrer numa região que satisfaça essa inequação aqui, e aí essa região é interessante porque se um ponto está dentro de uma região como essa, ele não pode mais sair. Então ele achou o confinamento que ele está procurando. Na verdade, ele está tentando traçar essas regiões no espaço de fases para saber onde a órbita pode ficar confinada. Bom, e aqui outro resultado importante é que para cada valor de M existe uma solução periódica, que ele chama de órbita variacional, que é calculada assumindo que a perturbação se anula. Então ele traça essas soluções periódicas e o que ele vai fazer é escrever então uma outra equação diferencial que descreve a variação dos elementos das órbitas na vizinhança dessa solução periódica. Então, de novo, esse método só que com uma transformação de variáveis, ele consegue uma equação que é mais manejável, e ele vai estudar a variação desse elemento na vizinhança da órbita periódica, usando uma linearização das equações do movimento. Bom, e esses métodos, eles fornecem um tipo de conhecimento, na verdade, sobre as órbitas, que é um tipo de conhecimento distinto do tipo de conhecimento que eles tinham antes, usando os métodos de Gilden, usando aquele método das aproximações sucessivas, etc. Bom, um procedimento para investigar as órbitas na vizinhança daquelas órbitas variacionais, ele vai determinar as órbitas possíveis na vizinhança de uma determinada órbita periódica. Isso já é um conhecimento de tipo novo, porque o que ele vai fazer é que, quando ele varia o parâmetro, ele acha todas as órbitas possíveis de serem obtidas variando o parâmetro. Ele não acha as órbitas que são. Ele acha que tipo de órbitas podem ser encontradas. Então, esse já é um tipo de conhecimento um pouco distinto, porque ele não está determinando a equação, ele não está determinando analiticamente a equação da órbita de fato, que descreve de fato o movimento na órbita. Ele está dizendo quais são todas as possibilidades que existem em uma certa vizinhança. Esse já é um conhecimento que a gente pode dizer que é de tipo qualitativo. Qualitativo porque ele não investiga qual é o movimento de fato, e sim as possibilidades do movimento. O que para ele basta, porque ele quer só dizer que o movimento não pode sair de uma determinada região. Então essa informação seria uma informação suficiente, ainda que ela não determine exatamente onde está o movimento da órbita.
Então aqui já surge um conhecimento de um tipo um pouco novo em relação ao que era obtido anteriormente. Então isso seria talvez um indício do que é o ponto de vista qualitativo, e o Poincaré vai desenvolver esse método em duas direções, né, no livro sobre a mecânica celeste. Primeiro, ele estuda uma perturbação analítica das soluções periódicas, né, então uma perturbação das soluções periódicas quando você perturba a definição do sistema. Então, isso não é no espaço de fases, isso é quando você perturba a definição do sistema, você perturba as equações que determinam o sistema, como varia a solução periódica. E, em segundo lugar, aqui sim, no espaço de fases, ele faz uma análise da vizinhança da solução periódica, e essa vai ser a propriedade de estabilidade das soluções periódicas. Então, ele faz isso através de duas extensões do teorema de Cauchy, né, do teorema da existência e unicidade, uma que determina a continuidade das soluções com a variação de um parâmetro, e outra que determina a continuidade das soluções com a variação das condições iniciais. Isso daqui é muito importante porque quando ele enuncia essa extensão do teorema de Cauchy para dizer que as órbitas variam continuamente com a variação das condições iniciais, o que ele está dizendo é que ele vai estudar o conjunto das soluções, né, o conjunto das órbitas, em um espaço de fases. Trabalhar no espaço de fases, na verdade, é isso, né? É estudar a variação das soluções, das órbitas, com a variação das condições iniciais. Então, ele estuda o conjunto de todas as soluções ao mesmo tempo. Então, ele não traça, não tem nenhum desenho, mas esse tipo de raciocínio sobre as órbitas já é um raciocínio que se dá no espaço de fases. As perturbações são completamente tridimensionais ou ele está partindo da ideia de que as órbitas estão contidas num plano? Não, são tridimensionais. Totalmente tridimensionais. Que aí é que é a dificuldade, né? Em duas dimensões é fácil. Ele tem o teorema esse que a gente chama hoje de Poincaré-Bendixson, né? Não, mas que ajuda a fazer as... Ele pensava em pequenas perturbações tridimensionais ao redor do plano, ou era completamente... a perturbação? Não, aí ele faz vários casos particulares. Bom, então esse vai ser, né? Então, a ênfase que eu estou dando nesse resultado é porque esse vai ser justamente os dois resultados que vão ser usados por muita gente naquela rede que eu coloquei ali. Então, aquela rede ela se constrói a partir do quê? Por que ela tem a ver com Poincaré de alguma forma? Ela tem a ver com Poincaré porque ela usa muito esses dois resultados. Bom, então como é que eu cheguei naquela rede? Aqui vem o trabalho pesado assim, de história, realmente, que foi o seguinte. Então eu queria determinar qual era a originalidade do Poincaré, do ponto de vista dos atores, né? Então eu precisava inserir o Poincaré numa rede. Né? A originalidade ela se verifica no meio. Ela se verifica no meio de quê? No meio em uma instituição, pode ser? Pode ser num jornal, pode ser? Só que as práticas na época de coletividade do pensamento matemático, elas não se davam em torno de uma instituição nem de um jornal. Isso é uma coisa interessante porque marca uma diferença em relação à nossa época. Então, você não pode analisar a originalidade de um matemático inserindo num meio que seja um meio determinado por uma instituição. Então, que meio é esse? Então, a nossa hipótese, com o grupo que eu pesquiso lá em Nancy, não para o Poincaré, eles fazem isso para outros autores também, mas é um grupo que tem essa metodologia, que é estudar redes de textos. Então, a matemática é uma prática coletiva, é importante estudar os fenômenos de circulação da matemática, e a circulação da matemática, nessa época, ela se dava a partir de textos. Então, é preciso estudar redes de textos, porque o meio no qual um matemático se destaca, influencia, se torna importante para outros, é o meio de textos. Então, essa é uma metodologia chamada rede de textos, de vários pesquisadores de história da matemática. Eu faço parte desse grupo, mas tem vários franceses, etc. E, então, eu peguei essa metodologia das redes de textos, e a primeira pista foi a seguinte. Lendo os textos da época do Poincaré, que faziam referência ao trabalho do Poincaré, o que esses textos diziam, quem mais esses textos citavam. Isso era só uma primeira pista para eu saber o que procurar.
né? Porque não adianta, eu vou procurar textos a partir de quê? Eu quero procurar a partir do Poincaré, é pouco. Aí isso também é interessante, porque é pouco. Porque eu vou dizer, todos os textos que citam Poincaré. Tem gente que não cita Poincaré, mas usa. Tem gente que cita o Poincaré, mas usa outra coisa do Poincaré. Então, tinha que ser um pouco mais preciso, porque eu queria saber essa prática específica de analisar a vizinhança das soluções periódicas para estudar o problema da estabilidade do sistema solar, ou um caso particular, o problema dos 3 corpos, etc. Bom, então eu peguei alguns textos para isso. Um deles é esse relatório do Whittaker, que foi escrito em 99, fazendo parte do British Association Reports, e que é justamente sobre o progresso da solução dos problemas dos 3 corpos. E aí tem uma frase que me chamou a atenção nesse relatório, que o Whittaker diz que o período entre 68 e 98 é conhecido pelo desenvolvimento especial de uma nova astronomia dinâmica. E o Poincaré, o artigo do Poincaré, deu um estímulo à investigação das soluções periódicas. Então, essa nova astronomia dinâmica, que se desenvolve nesse período, justamente, teve um estímulo do trabalho do Poincaré sobre soluções periódicas. Então, soluções periódicas já começou a ser um termo que parece ter alguma repercussão na época. Então, tiveram outros artigos dando esse mesmo indício. Então, esse artigo do Lovett, o problema dos N-corpos, progressos recentes na sua solução, e tem uma seção desse artigo que também tem essa cara de report, né? Que se chama Soluções Periódicas e Suas Aplicações. E esse livro, que também é sobre o problema dos 3 corpos, e que tem um capítulo chamado Problema Restrito dos 3 corpos, Soluções Periódicas. Então, eu resolvi fazer uma busca baseado nesses indícios em uma base de dados enorme que existe, que está disponível na internet, 2 bases de dados. O Yarbur, que tem todos os artigos de matemática escritos nesses períodos, e a base de dados da NASA, que tem todos os artigos de astronomia escritos nesse período. Então eu fiz uma busca nessas bases de dados, pesquisando todos os textos publicados entre 1880 e 1912, contendo as palavras periódico, soluções periódicas, 3 corpos, em francês, inglês, alemão, italiano, dinamarquês e sueco. E aí eu achei muitos textos, esses que eu vou mostrar aqui. Essa é a metodologia da rede de textos que eu citei, que é dessa historiadora da matemática francesa, que foi a primeira a propor, a Catherine Goldstein. Ela deu uma palestra plenária aqui no ICM, inclusive, de História da Matemática. E o Frédéric Bréchet-Macher, que trabalha com ela, que é do nosso grupo lá dos artigos Poincaré. E foi a partir daí que eu tracei essa rede. Então, o que eu fiz? Eu olhei todos esses artigos. Aí eles vão dizer, mas em dinamarquês e sueco? Sim, porque só tem fórmula. Tem uma introduçãozinha assim, e o resto é uma série. É um desenvolvimento em série de 20 páginas, com aproximações sucessivas. Então dá para ler tranquilamente em dinamarquês, sueco, qualquer língua. Então aqui eu tracei uma primeira rede de textos, que são todos os textos que empregam as soluções, o método das soluções periódicas, algo próximo daquilo que eu coloquei ali, muitas vezes sem citar o Poincaré. Eles usam aquele método, eu fui procurando o método nas equações, né, aquele que eu coloquei, você identifica pelas equações, e pelas equações eu tracei essa rede que tem muitas pessoas que trabalhavam com mecânica celeste, com astronomia, com essa área, né, que era uma área da matemática, não era nem matemática aplicada. Matemática aplicada é um termo que surge em meados do século XX, né, então isso é uma área que era uma aproximação entre matemática e mecânica celeste, apesar de que essas coisas também não eram muito diferentes, mas já existia uma designação um pouco mais específica para astronomia, mecânica celeste. Então, são vários trabalhos dessas áreas, e depois eu fui investigar nos Estados Unidos, né, como isso chegou lá, que eu queria resolver aquele mistério, né, da chegada no Birkhoff. Então, o que eu vi é que tinha um papel aqui muito importante. Tiveram os trabalhos do Poincaré, e aí muita gente começou a trabalhar sobre isso na França, aí tem aqui o Tisserand, Calandreau, etc. Depois, os dinamarqueses, aqui tem um grupo de dinamarqueses que foi importante, através do Gilden, eles já tinham essa influência do Gilden. E depois, e aqui teve um papel de divulgação que foi bastante marcante do Darwin
na Inglaterra. Né? Então, o astrônomo Darwin. Né? Então, ele pegou esses trabalhos do Poincaré e desenvolveu um grupo de trabalho na Inglaterra para estudar essa nova abordagem do Poincaré e fez vários textos que tornavam essa abordagem mais mastigada, mais acessível, que influenciaram, inclusive, astrônomos que trabalhavam nas colônias inglesas. Então, você acha gente trabalhando sobre isso na África, em lugares assim, né, em observatórios, porque tem isso faz parte das ciências dos observatórios, que era uma política de Estado e de expansão de domínio territorial na época para as colônias, então é algo que tinha uma repercussão grande, inclusive em algumas colônias, porque as pessoas trabalhavam nos observatórios e muitas vezes estavam lá fazendo observações usando essas técnicas. Né? Então o Darwin teve um papel importante aqui, e aí obviamente que a partir do Darwin não é difícil de ver como é que chegou nos Estados Unidos, porque os astrônomos americanos tinham muito contato com a Inglaterra, e foi justamente a partir daí, do contato com Darwin, que o Moulton, que foi na Inglaterra várias vezes, pegou esse método e desenvolveu, então, nos Estados Unidos, um grupo de trabalho sobre soluções periódicas. Ele tem um livro chamado Método das Soluções Periódicas, influência do Poincaré, etc. Ele começa a trabalhar com isso em mecânica celeste, e a partir daí chega no Birkhoff, né, eles eram ligados, e o Birkhoff tenta dar uma abordagem um pouco mais matemática ao problema. Né, um pouco demonstrar as coisas e legitimar os métodos que eram usados por esses astrônomos do ponto de vista mesmo das observações e da determinação das órbitas, etc. Então, isso foi um pouco como eu resolvi o mistério, né, e, na verdade, tem algumas coisas interessantes nesse percurso. Uma é esse grupo dos dinamarqueses, que tem um trabalho sobre soluções periódicas influenciado pelo Gilden e não tem nada a ver com o Poincaré, eles não usam o método do Poincaré, mas isso é importante para a gente, para ver como esse método, ele, na verdade, o Poincaré, ele vai, quando ele diz lá naquela citação, né, usando o método das órbitas intermediárias do Gilden, né, usando o método das soluções periódicas ou órbitas intermediárias para usar a linguagem do Gilden. Isso é um indício importante para mostrar que o Gilden era famoso. Ele influenciava a gente. E o que o Poincaré estava querendo fazer, e isso é muito típico do Poincaré, depois eu fui vendo por outros trabalhos, ele faz o seguinte, ele entra num meio que já tem algumas práticas conhecidas, e ele não chega lá fazendo uma prática completamente revolucionária, rompendo com aquela prática. Não. Ele entra, ele participa daquele meio, ele participa daquela prática e ele vai produzindo alguns pequenos desvios para um método com a sua, né, a partir das suas sugestões, no caso aqui, das soluções periódicas tratadas dessa maneira qualitativa, no sentido que eu coloquei aqui. Então, isso tem uma coisa interessante nisso, porque algo que eu descobri durante a pesquisa é que o nome do livro do Poincaré ganhou para mim um sentido completamente novo. Porque quando a gente vê, eu pelo menos tinha essa impressão, Novos Métodos da Mecânica Celeste, é o nome do livro do Poincaré, né? Eu achava que era um livro em que o Poincaré estava apresentando ele os novos métodos da Mecânica Celeste. Não. Ele está dizendo que ele está fazendo um livro sobre os novos métodos da Mecânica Celeste que existem no seu tempo. E ele é um dos que vai falar desses novos métodos, mas claro que ao fazer uma espécie de compilação e de panorama geral dos novos métodos, ele se coloca diante desses novos métodos como alguém que tem uma contribuição inovadora. Né? E é assim que ele, na verdade, dentro do meio, né, essa questão do meio em que a originalidade aparece, é importante ver que tipo de relação que o Poincaré tem com esse meio. Então, isso aqui era um prêmio que tinha na Academia de Ciências de Copenhague, que ele já estuda soluções periódicas, e que aqui apareceu uma coisa interessante, que é o seguinte, nesses textos da minha rede que eu achei, né, diferente dos textos do Poincaré, dos textos franceses, todos esses começam a aparecer sempre associado a soluções periódicas, começam a aparecer desenhos. Pela primeira vez, não tinha desenho em nenhum desses textos. O Poincaré não faz desenho, tem até uma carta que ele troca com o Hertz, onde o Hertz diz o seguinte, poxa, Poincaré, mas isso aí não está dando para entender nada. Você não faz um desenho? Não, pode deixar, eu vou fazer. Não faz nunca. Deixa, não faz. Mas aqui começam a aparecer uns desenhos, e no Darwin aparecem muitos desenhos. E aqui tem uma coisa interessante, porque no Darwin aparecem muitos desenhos, mas esses desenhos não são feitos pelo Darwin. Então aqui a gente vê que tem algo também da prática da época, em que os desenhos, eles são
uma profissão específica. Os cientistas contratam pessoas para fazer desenhos. Então, se você tem acesso a desenhistas e tem como contratar essas pessoas, você faz os desenhos. Senão, você não faz os desenhos, né? Então, aqui é exatamente isso. Esses desenhos são feitos por alguém que o Darwin contratou para fazer. Então, aí aparecem muitos desenhos e... Bom, então, aqui para concluir, né, isso que eu queria entender no início, né, que é a originalidade como fenômeno coletivo. Né? Ou seja, uma coisa importante é não tomar a palavra dos cientistas da época também tão ao pé da letra, nem sempre a originalidade do que eles fazem está naquilo que eles dizem, e sim no que eles fazem. Né? Então, olhar o que eles fazem, ou seja, olhar o texto, olhar a matemática que eles estão fazendo, que é um primeiro princípio aqui. O outro é que a originalidade é um fenômeno coletivo. Né? Então, algo inovador na matemática surge sempre de uma dinâmica coletiva, e foi isso que eu descobri naquela minha rede de textos, que justamente esse papel da lâmpada do gênio, né? Poincaré é inovador. Não, os novos métodos dele são um modo dele se colocar de uma maneira, sim, inovadora, mas diante dos novos métodos da mecânica celeste da sua época, em uma rede de astrônomos e matemáticos que estão trabalhando sobre esses problemas. E, no caso do Birkhoff, a mesma coisa. Então, a partir dessa rede, tem um trabalho sobre soluções periódicas que chega da Europa nos Estados Unidos, onde tem uma rede em torno do Moulton, e é a partir daí que o Birkhoff resolve tomar esse problema em mãos para torná-lo mais matemático, mais teórico. Então, também tem um papel inovador do Birkhoff, sim, mas esse papel ele sempre se dá dentro de uma dinâmica coletiva. Então, dentro disso, eu acho que a originalidade do Poincaré como fenômeno coletivo pode ser descrita como o caso limite de uma cultura matemática que iria transformar o valor dado aos cálculos e as aproximações por séries. Então, isso está nesse artigo que eu publiquei sobre a originalidade do Poincaré em mecânica celeste, a prática das soluções periódicas em uma rede de textos, foi publicada nessa revista francesa de História da Matemática. Obrigada, gente. Perguntas? Tatiana, obrigado pela apresentação. Realmente aprendi um bocado aqui. Quando você fala em rede de textos, né, quer dizer, era outro perfil de formação de um networking, que eu estou entendendo, né? Tem alguns exemplos assim, que vieram na minha cabeça de pessoas que estavam fora das instituições, seriam considerados amadores, produziram textos, mas de alguma forma esses textos tinham que ser validados pela comunidade. E aí entrava o papel da instituição. Por exemplo, a Royal Society tinha que pegar aquele documento e dizer isso aqui é um artigo que está dentro do nosso padrão. Como é que entra esse acoplamento? Existe um acoplamento realmente institucional e das revistas com essa rede de textos? Eu quero entender melhor como é que funciona isso. Sim, é porque assim, a sua pergunta ela é mais assim, sobre o que dava legitimidade e reconhecimento a um matemático. Né? Eu aqui estou fazendo um pouco a abordagem inversa, quer dizer, tentando ver como matemáticos que não tinham reconhecimento e não necessariamente legitimidade faziam parte de uma rede que estavam empregando esses métodos. E isso para a gente é um sintoma importante do quão populares esses métodos eram. Porque eles chegavam até em matemáticos que não eram importantes, que não eram conhecidos. Quer dizer, eles são validados pela citação, pelo uso do trabalho. Exatamente, é pelo uso do trabalho. Então, qualquer matemático que esteja usando esse método me interessa. Se ele for desconhecido, melhor ainda. Porque está dizendo que aquilo era uma prática muito expandida, né? Muito ampla. Né? Então, espontânea. Muito, né? exatamente, né? Então é isso. Mas claro que para ele ser reconhecido, aí sim, tinha uma questão institucional. Ele tinha que estar numa instituição, tinha que publicar nas revistas certas. Aí sim, mas aí é que está. Eu estou querendo chegar nos matemáticos não tão conhecidos, né? Porque aí a gente vê o meio da época mais... Quem mais? Oi, Tatiana. No registro pessoal, eu lembro de você, na época que eu fazia graduação na FRJ, você estava começando a falar sobre esse assunto, esse papo de história da matemática, com uma abordagem metodológica de gente grande. Eu fico muito feliz de isso ter evoluído de lá para cá desse jeito, porque era o caminho não trilhado, né? Todo mundo que gostava de sistemas dinâmicos ia fazer teoria
teoremas, esses teoremas. E eu fico muito feliz com isso. Também dizer que, primeira vez que eu me arrependi de ter transferido meu título de eleitor para Campinas foi não poder votar em você, a sua candidatura pelo PSOL, recentemente. Então, bom, parabéns também pela... Candidato, gente, a deputado federal. Isso. Mas Foi isso boa é votação, não foi eleito, não foi bom. ótimo, isso. Teria tido um a mais se dependesse de mim. Então, isso é conversa entre cariocas aqui. Mas daí, com relação ao tema, eu fiquei pensando em duas perguntas. Né? A primeira, quando você fala o papel das redes na produção de conhecimento científico, e você sublinha com um exemplo canônico, né? um nome, quase um refrão na matemática, o nome do Poincaré, você coloca o Poincaré no contexto de um coletivo que produziu essa matemática, muito mais do que um indivíduo pioneiro e tal. Eu acho que se esse tipo de fenômeno é recorrente, se ele não é uma... Porque a gente poderia pensar que não, foi só o Poincaré, certo? Mas eu imagino que para existir uma área de pesquisa, uma linha de pesquisa, a exemplo disso que você está fazendo, esse fenômeno deve ser recorrente, né? Você deve suspeitar frequentemente. E aí eu perguntaria qual a sua opinião sobre a cultura do prêmio. Porque quando o matemático ganha um prêmio, ele ganha um destaque, em geral é ele, aliás, ganha um destaque monstruoso, mas se esse conhecimento de fato é produzido em redes, então a estrutura de prêmio é uma estrutura de incentivo que não está ajustada à forma como a ciência é produzida. Me parece que tem um desencontro. Né? O que a gente faz? Tem que premiar e premiar todos os coautores do cara. Como é que é isso? Essa é a primeira pergunta, né? Talvez você queira responder. Não, pode ligar lá. Ligar? Quem manda é a palestra. E a minha segunda pergunta é aumentando então a escala. Supondo que instâncias como essa do Poincaré, na verdade, sejam de fato instâncias de um fenômeno muito mais geral, se isso não permite uma crítica mais, no nível mais abstrato, ao paradigma de produção de revoluções científicas. Né? Você tem a discussão do Popper, Kuhn, etc., sobre como é que as revoluções científicas se produzem. Né? Que contribuição, que aporte essa metodologia de redes de texto, não é isso? De redes de texto poderia trazer, quer dizer, são dois arcabouços teóricos, mas o que você está fazendo é de uma natureza muito experimental, é documentar de fato como foi que aconteceu dentro de algum escopo. Será que ao colecionar muitas evidências desse tipo é possível fazer algum tipo de inovação ou contribuição à própria estrutura de inovação científica, de revolução científica? Esse debate? Não, essa pergunta é a pergunta, sim, que está por trás da tendência de pesquisa em história, não só da matemática, de história da ciência em geral. Né? A história da ciência hoje se volta muito para responder essa questão. É claro que isso que eu mostrei sobre o Poincaré, os meus companheiros lá nessa equipe estão fazendo sobre um monte de matemáticos. Estão fazendo até sobre matemática do século XIX, principalmente, como Jordan, Kronecker, Hermite, tem muita gente fazendo isso, Weierstrass, e tem gente fazendo até sobre matemáticos mais anteriores, né? Como Fermat, Catherine Brodstein tem um livro famoso sobre Fermat que se chama Fermat e os seus leitores, que é justamente isso, é Fermat numa rede, né? E a rede do Fermat era a rede do padre Marin de Mersenne, era a rede do Roberval, era a rede do Descartes, era uma rede também, né? Então, é isso, colocar esses matemáticos em rede, eu acho que tem um papel importante para a gente, como você falou, mudar um pouco essa imagem da matemática do gênio, né? Eu acho que o prêmio realmente corrobora isso, eu acho que teria que ser prêmios para grupos de pesquisa, né? Para instituições, enfim. Acho que realmente corrobora muito essa imagem, que eu acho prejudicial até, aí já juntando com o meu trabalho de ensino de matemática, a gente vê que isso é prejudicial para o ensino da matemática, porque isso faz com que muita gente não se ache capaz, né? Matemática é uma coisa de gênios, tão gênios assim que eu sou aqui uma formiguinha e nunca vou conseguir fazer matemática. As pessoas têm essa imagem de que não é para elas, né? Porque só aparece essa ponta do iceberg. Isso é uma coisa da matemática, faz um sintoma da matemática. A gente sabe na prática que a matemática é uma prática coletiva, que é feita por muita gente e que para um resultado muito bom aparecer é porque tem muita gente fazendo feijão com arroz, demonstrando, fazendo conta, tendo muito trabalho, que muitas vezes não aparece. Não aparece porque, às vezes, abordou um problema e aquele problema não deu onde tinha que dar, a gente tem que voltar atrás, pegar outro problema, mas aquilo fez parte.
né, do resultado final, mas muitas vezes vai aparecer a ponta do iceberg. Então, acho que isso é um problema mesmo, que atrapalha até a imagem que a matemática tem para os estudantes, né, para que a gente atraia mais gente para fazer matemática. Eu acho que isso atrapalha. E isso acontece na ciência de um modo geral. Hoje em dia, a visão de história da ciência é justamente uma visão muito contrária a essa de revoluções científicas. É uma visão muito mais da ciência como prática, por isso que eu uso tanto essa palavra, né? É da ciência como prática. Então, essa prática que envolve, sobretudo, fenômenos coletivos, né? Que envolve essas idas e vindas, e que é preciso dar atenção aos matemáticos menos conhecidos, porque isso faz parte do resultado. Então, isso é uma tendência mesmo que começou na história da ciência nos anos 70, mais ou menos, e porque antes disso a história da ciência era feita por cientistas, né? Então era uma história muito retrospectiva, até tem dois pontos de vista que algumas pessoas chamam assim, o ponto de vista da herança e o ponto de vista da história. Então antes a história era feita do ponto de vista da herança, então não é tanto para você saber a história, é para você saber a herança, ou seja, a gente estuda um resultado hoje, eu quero saber da onde veio aquele resultado. Então, aquele resultado é herança de quê? Então, esse, em geral, é um ponto de vista muito linear, né? Muito retrospectivo. Eu tenho um resultado hoje que eu quero saber, e é um pouco aquela história que a gente conta no início do curso, mais ou menos. Isso aqui foi Gauss que começou, aí pula para o século XIX, pula para o século XX rapidinho. Né? Então, é legítimo, às vezes pode interessar os alunos, mas esse é o ponto de vista da herança. Né? O ponto de vista da história é justamente desconstruir essa visão retrospectiva e tentar inserir o autor no contexto da sua época. Então, isso começou na história da ciência nos anos 70, na história da matemática demorou um pouquinho mais, mas a partir dos anos 80, 90, isso já se tornou bastante consensual na pesquisa, que um dos objetivos principais é combater essa visão retrospectiva que privilegia, né, o gênio, que privilegia os grandes nomes, e sair disso e olhar para essas dinâmicas coletivas, né, para a circulação, para a recepção. Tudo isso se tornou muito importante na história da matemática. Né? Temos 3 inscritos aí, Eu queria fazer uma pergunta. Você está falando como instrumento metodológico as redes de textos. Existem outras redes, que são as redes de comunicação oral. Principalmente em alguns lugares em que, por exemplo, que a tradição de seminário é muito forte. Na União Soviética esse negócio era muito forte. Obviamente a tradição oral era muito mais complicada, porque ela não deixa o registro que... né? Ela não, hoje se filma, né, muitas vezes, então até deixa a tradição oral, mas é coisa recente. Como é que fica isso aqui? Qual é o tamanho desse buraco? E aonde que eu acho que tem de fato uma percepção geográfica de onde esse buraco é maior, ou seja, de onde a tradição oral tem um peso maior do que a tradição escrita? Eu acho que nesses lugares em que, né, é um pouco um palpite, tá? Não tenho certeza disso, mas eu diria que nos lugares em que a matemática era feita de uma maneira mais institucionalizada, tudo aquilo que passava pela tradição oral tende a ser um pouco mais refletido na produção textual. Então é o caso da Europa, por exemplo. Eu acho que esses lugares onde a matemática ocupava um lugar de poder, né, de destaque, e já bem antigo, e já bem tradicional, na França, na Inglaterra, eu acho que esses são lugares em que essa prática oral tende a se refletir nos textos. Agora, em outros lugares onde você tem comunidades menores, que não são tão institucionalizadas, aí talvez a gente esteja perdendo muita coisa. Porque podia ter um professor, né, num lugar mais distante, mesmo, não sei, na Itália, que nessa época já não era um centro da matemática, né, podia ter um seminário onde algumas coisas estavam acontecendo de interessantes ali e que a gente perdeu o contato, principalmente se foi no século XIX. Já no século XX já tem algumas coisas, porque aí já tem alguns registros, tem notas de aula, né? Tem muito isso. Muita gente pesquisa nota de aula desses grandes professores, e não tem nota de aula, às vezes tem gravação em áudio, então, né, mais para cá se torna um pouco mais... Mas isso com certeza é um campo riquíssimo de investigação do historiador, porque as fontes, depende das fontes que tem, né? Mas é uma questão mesmo. Tudo bem? Eu queria... tem um outro fenômeno que eu acho que está ligado com isso também, que é ter resultados, teoremas, definições e métodos que recebem o nome de uma pessoa. Eu acho que
assim, Poincaré tem muitos resultados assim, Gauss, Euler, etc. Eu queria saber quando que isso começou. Acho que sempre existiu, de certa forma, mas parece que se intensificou também em alguma época, assim. Eu acho que muitas vezes isso também tira a ideia de que tinha outras pessoas participando, né? Então, talvez rever esse tipo de prática seja importante também, né? Para a gente começar a pensar melhor nesse fenômeno de rede, né? Então, a pergunta é assim, você sabe como que foi a história de dar nome a teoremas, dar o nome das pessoas, assim? Então, eu acho até que tem pessoas trabalhando sobre isso, mas claro que em exemplos mais concretos, né? Não dá para a gente ter esse panorama geral, assim, tem casos mais concretos, mas pelos casos que já foram analisados, eu diria que é o contrário, que essa prática de dar nomes dos teoremas às pessoas mais recente, ela acontece porque é uma prática tradicional da matemática mais antiga, né? Em que se dá muito nome. Então, desde o século XVII, então... Arquimedes, bom, Pitágoras então é um caso, é um case, né? Porque não existiu nem Pitágoras, muito menos teorema de Pitágoras. Não existiu essa pessoa Pitágoras. Não existiu Pitágoras. Não tem nenhuma evidência de que existia um cara chamado Pitágoras. Pitágoras é fake news. Existiu, Pitágoras é total fake news. Existiu uma escola pitagórica, mas o único registro que se tem da escola pitagórica, que foi do século V antes da nossa era, é o registro de um neopitagórico do século IV da nossa era, o Jâmblico, que inventou tudo isso. E aquela imagem de Pitágoras é do século IV da nossa era, então 9 séculos depois de Pitágoras. E não tem nada da época de Pitágoras. Mas enfim, mas é um bom exemplo esse que você lembrou, né? Mas então essa prática de dar nome, ela é muito antiga. Bhaskara então nem se fala. Bhaskara não pode ter tido fórmula de Bhaskara porque não tinha álgebra. É curioso que... Para resolver a equação não era já com álgebra, era com disseram aritmética. que é uma coisa que só no Brasil a gente chama de fórmula de Bhaskara. Só no Brasil. Agora, essa é uma questão. Por que no Brasil se chama de fórmula de Bhaskara? Eu não sei. Samuel, Não descobri. Bom, eu gostei bastante da metodologia que você desenvolveu e, para mim, o Poincaré sempre foi também essa pessoa de muitas redes, né? E na época que eu estava estudando relatividade, veio exatamente a pergunta: por que Poincaré não foi, de fato, o pai da relatividade especial? Porque já tinha tudo, ele já tinha vários resultados e tudo mais, e talvez a maneira de formular faltou um detalhe. E aí eu fui ver na história, na época que estava acontecendo, Poincaré estava envolvido em muita coisa. Então não era por acaso que ele estava distraído, digamos assim, entre aspas, com várias outras coisas. Mas o que me chamou a atenção era a influência que ele tinha e que ele também absorvia de vários outros lugares, né? E aí eu fiquei... Então esse foi só um comentário, mas na sua rede aparece o nome de Schwarzschild, que para mim me surpreendeu, porque eu pensava que Schwarzschild foi bem depois, um pouquinho depois de Poincaré. Ele aparece como sendo alguém que usou usa... o método das soluções periódicas. Que interessante, nossa. Quer ver? Deixa eu ver lá o ano. Porque tem o ano lá na rede, lá é o ano do artigo, né? Porque como é rede de textos, o ano é do texto. Cadê o ano? Aí, 1898. Ele tem um texto de 1898 tratando do método das soluções periódicas. Onde está o anti-Decirta? Tem muita gente assim, gente, que tratou desse método, o Charlier, por exemplo, que tratou desse método em um artigo ou dois e depois foi trabalhar sobre outra coisa. Mas você vê que é um fenômeno de moda mesmo. Isso é que é interessante, é quando alguém que não é famoso ou que não é da área trabalha sobre um assunto, aí você vê que é um fenômeno de moda. Teve uma moda aí, desse tal método das soluções periódicas, né, aí entre 92 e 99, né, 1892 e 1899, teve uma modinha. Pessoal, infelizmente, por causa do tempo, vamos ter que encerrar. Fechamos com chave de diamante, né? Vou agradecer novamente. Esqueci de falar, eu visitei, meu primeiro congresso internacional foi na ilha de Samos, na Grécia, e supostamente onde Pitágoras nasceu.
O que ganha de dinheiro vendendo tudo que eu comprei um também. Tá, eu tenho lá. Regis, vamos fazer um programa lá. Pitágoras e fake news. Vou passar. Bom, agradecendo a Tatiana. Como eu falei, fechamos com chave de diamante. Vou entregar a palavra para o Chico, que vai passar o bastão aí para o próprio diretor. Obrigado, Tatiana. Obrigado a todos vocês. Foi um prazer ter acompanhado os nossos colóquios nesses 3 anos, né, Carlinhos? Muito bom. É sempre muito divertido. Esse daqui foi um ótimo exemplo da qualidade dos colóquios e da diversão que ele provoca na plateia. Então, Paulo, passamos o bastão e torçamos para que essa experiência seja perpetuada, seja mantida. Muito obrigado. Com certeza. Ok. Obrigado, Tatiana.